Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo react. Tá preparado? É mais um vídeo sobre aquele tema, aquele tema polêmico, na verdade, a respeito de se certas igrejas são irmãs das igrejas reformadas. Como é que nós entendemos isso? Tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos para mais um vídeo react no mesmo tema. Há algum tempo atrás, semana passada, na verdade, né? Eu fiz um vídeo react reagindo, no caso, a um vídeo que o pastor Adriano Gama, que é das Igrejas Reformadas, fez respondendo a uma pergunta, né? Uma pessoa perguntou se a Assembleia de Deus seria uma igreja irmã das Igrejas Reformadas. E ele respondeu de maneira muito clara, muito límpida, não é que não, obviamente, explicando o porquê, sem fazer juízo de valor no sentido de julgar indivíduos. Então ele foi muito claro com relação a isso, está falando sobre aquilo que é oficial, institucional, não é, a respeito dos credos, daquilo que confessa oficialmente uma denominação, não é, e portanto que as igrejas reformadas têm critérios para considerar uma igreja irmã ou uma confederação irmã, certo? E por mais que ele tenha sido claro, as pessoas se esforçam, elas se esforçaram para não entender. Teve bons comentários, pessoas que entenderam perfeitamente, mas indivíduos também, muitos indivíduos acabaram não entendendo, porque realmente se esforçaram para não entender. Eu tenho dificuldade de compreender como é que pode. Parece que as pessoas elas são guiadas pela emoção, elas perdem a razão. Eu não sei se são gatilhos que elas têm. Se você fala sobre certos assuntos, parece que desperta o emocional e elas não pensam mais, né? Por isso acabam não entendendo. Mas o pastor Adriano Gama gravou um outro vídeo, não explicando melhor a questão, né? Talvez nem precisar sobre, né? Eu não acho que precisaria, é, pelo que foi dito já, porque foi muito claro. Mas por essa situação eu entendo porque ele fez outro vídeo, né? E usando a Confissão Belga, citando o artigo em si, para explicar direitinho, tá? Então vamos reagir a esse videozinho aqui. Eu só vou colocar o microfone para acompanhar também, que eu ainda não assisti o vídeo. O irmão que compartilhou comigo aqui. Vamos lá. Tem objetivos aqui. Quando nós afirmamos que as Assembleias de Deus não são igrejas irmãs, não estamos dizendo que cada membro dela não seja um filho de Deus. Em nossa objetividade confessional, Confissão Belga, artigo 29, as igrejas reformadas do Brasil declaram as marcas da verdadeira igreja, como também as marcas dos verdadeiros cristãos. Os que pertencem à igreja devem ser reconhecidos pelas marcas dos cristãos. Eles creem em Jesus Cristo como o único Salvador, eles fogem do pecado e buscam por justiça, amam o verdadeiro Deus e o seu próximo sem se desviar para a direita nem para a esquerda, e crucificam a carne com as suas obras. No entanto, ainda permanece neles uma grande fraqueza, a qual combatem pelo Espírito todos os dias de sua vida. Apelam continuamente para o sangue, sofrimento e morte e obediência de Jesus Cristo, no qual têm a remissão de seus pecados por meio da fé nele. Essas são as marcas daqueles que pertencem à igreja do Senhor. Igreja essa que é muito maior do que as igrejas reformadas do Brasil. Nós somos apenas uma expressão visível dessa igreja. Enfim, todo assembleano, como todo e qualquer membro de qualquer denominação cristã que tenha tais marcas, pode e deve ser reconhecido como nosso irmão. Bem, mais uma vez, né, meus irmãos? Mais claro do que isso, né, eu acho que cega pela claridade, tá? O pastor foi muito claro, muito objetivo aqui. Esse é um assunto que eu já tenho falado aqui no canal muitas vezes, tá? Em vídeos que eu abordei a questão do arminianismo, sempre surgem perguntas assim. Ah, talvez muitas dessas perguntas, né, muitas das pessoas que perguntam assim, elas têm uma opinião própria sobre isso, mas parece que perguntam só para poder ver barraco, né? Só que eu respondi todas as vezes desse jeito, baseado na minha própria realidade mesmo. Como eu trato todo mundo, as pessoas de outras denominações. Que sempre foi desse jeito. Não é? Então, talvez alguém que tenha algum problema, não é, cognitivo não consiga entender. Não é? Quando nós falamos a respeito de
uma instituição religiosa, uma denominação que tem um credo oficial, tem doutrinas oficiais. E é baseado nisso que estaremos dizendo se podemos ter comunhão a esse nível ou não. E a nível institucional, não tem como. No entanto, nós não estamos julgando os indivíduos, porque não é garantido que membros de certas denominações, inclusive de uma igreja reformada, realmente creiam de acordo com aqueles credos. Isso não é uma garantia, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Por isso que eu já falei muitas vezes, quando perguntaram, então, arminianos são irmãos, todos os arminianos vão, sei lá, são condenados, etc. Então, eu falei, depende. Analisa bem a situação do nosso contexto, do evangelicalismo, tá? Do que se chama de evangélico hoje aqui no Brasil. Você acha que a maior parte dos cristãos daqui entendem o que é de fato essa questão de calvinismo e arminianismo? Não, não entendem. Essas pessoas nem conhecem Armínio, nem conhecem Calvino, nem sabem, muitas delas, que Armínio era membro de uma igreja, das igrejas reformadas da Holanda e pastor e professor também. Tá? E morreu como tal. Ele não foi excomungado da igreja reformada. Não deu tempo hábil para isso. Por várias razões, ele não foi excomungado. Mas seus alunos que deram seguimento aos seus ensinos, sim, foram excomungados. Aqueles que permaneceram ainda subscrevendo a remonstrância, assinando a remonstrância. Tá? Não abriram mão disso. No entanto, as pessoas, em sua maioria, não sabem o que significam essas coisas. Não sabem o que é a diferença clara, de maneira formalizada em sua mente, sobre monergismo e sinergismo. Certo? No entanto, apesar disso, meus irmãos, apesar de muitos não saberem, não entenderem essas questões, tá? E ficarem se guiando por fantoches, por caricaturas falsas de gente mal intencionada aí na internet, Eu não posso dizer que essas pessoas que estão aí sem saber, elas todas creem conforme, por exemplo, o pensamento sinergista. Eu não sei. Por isso que eu já disse algumas vezes que, por exemplo, uma pessoa que não seja reformado, eu digo, um cristão que não seja reformado, eu só não vou considerá-lo como irmão se ele chegar para mim e falar, e assumir. Eu rejeito, tá, o que vocês ensinam de todo o meu coração. Eu creio que eu sou salvo porque eu coopero com a minha salvação. Porque eu uso o poder do meu livre-arbítrio e eu, de forma autônoma e independente, eu busco a Deus. Eu creio que Deus me elegeu na eternidade porque Ele previu a minha fé, Ele previu a minha humildade, Ele viu boas qualidades em mim e, baseado nisso, Ele escolheu a mim e não o outro. Ou seja, é mérito, realmente. Tá? Eu não creio na suficiência da obra de Cristo. Ora, é tudo isso aí que os cânones de Dort tratam. Tudo isso que a Bíblia ensina, trata de maneira muito clara, ensinando o monergismo. A Bíblia ensina o monergismo, essa é a realidade. E o Sino de Dort também tratou. E as confissões reformadas como um todo. Então, se alguém está assumindo isso, eu não tenho como considerar essa pessoa como um cristão genuíno. Eu não tenho como dizer que essa pessoa é meu irmão. Eu vou ter que evangelizar essa pessoa porque ele não tem fé. Aquilo não é fé, aquilo é mera filosofia. Esse é o sentido. Tá? Então, nós não estamos julgando pessoas. Eu não estou dizendo... Por isso que eu trato todo mundo como irmão. Eu já falei 1000 vezes aqui. Todos são meus irmãos, todos os cristãos que vêm até mim, me cumprimentam com a paz de Cristo, todos são meus irmãos, até que se prova o contrário. E eu não saio perguntando nada para essas pessoas, eu respeito como irmão e acabou. Só tem a nossa congregação reformada aqui no bairro, cara. Só a nossa. E eu respeito todas as demais, que dominam em termos de quantidade, todos eles. As pessoas que frequentam essas denominações, Pai do Senhor, pastor Damião, Pai do Senhor, meu irmão. É assim que eu trato todo mundo. Mas indivíduos que não têm condições de raciocinar simplesmente não entendem e se esforçam para não entender. E o pastor Adriano foi muito, ainda mais claro, na verdade, Já foi da primeira vez, suficientemente claro, mas agora foi mais claro em explicar isso aí, certo? Mas vamos dar uma olhadinha nos comentários, porque talvez, como eu já posso esperar, que mesmo ele ter feito o segundo vídeo ainda mais claro do que o primeiro, talvez algumas pessoas não, ainda assim, se esforçaram para não entender, Então, o reverendo Walter Regiane, da Igreja Batista Reformada, falou, excelente. Aí tem o Tiago Silva, tem que combinar isso com os presbíteros dos outros estados. Como assim combinar? O que você quer dizer com isso? Eu não sei não, Tiago, tô falando sério, tá? Não sei não. Você
é membro de uma igreja reformada? Da Confederação das Igrejas Reformadas? Eu não sei, tô perguntando. Eu tô falando que talvez, né? Não sei se é o seu caso, mas talvez alguém, eu não sei se você, mas é presbiteriano e acaba achando que há uma ligação nesse sentido, e não há, né? São coisas diferentes aqui, tá? Mas eu não sei o que você quer dizer com isso, não. Ah, vamos lá. Continuando. William J.P. Carvalho diz bem assim, legal. Isso inclui católicos romanos, mormons, adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus, Adventistas do Sétimo Dia, TJs, Igreja Rosa Cruz, Catedral do Avivamento, Bola de Neve, etc. Senti uma certa ironia. Vamos ver aqui. Ele comentou mais uma vez aqui. Ele falou assim, como não? Você não prestou atenção no vídeo? Ele disse que todo assembleano, como todo e qualquer membro de qualquer denominação cristã que tenha que tenha tais marcas, pode e deve ser reconhecido como nosso irmão. Quais são as tais marcas que ele cita no vídeo? Primeiro, creem em Jesus Cristo como o único Salvador, fogem do pecado e buscam por justiça, amam o verdadeiro Deus e o seu próximo sem se desviarem nem para a esquerda nem para a direita. 4. Crucificaram, no caso, a carne com as suas obras, no entanto, ainda permanece neles uma grande fraqueza, a qual combatem pelo Espírito todos os dias de sua vida, e apelam continuamente para o sangue, sofrimento e morte e obediência de Jesus Cristo, no qual tem a remissão de seus pecados por meio da fé nele. Essas são as marcas daqueles que pertencem à igreja do Senhor. Agora eu te pergunto, agora continuando aqui, né? Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Dirija-se para qualquer adepto dessas instituições que eu citei e pergunte se eles creem nessas coisas. Seguramente todos dirão que sim. Logo, todos somos irmãos, porque o assembleano pode acreditar nisso e o adventista ou o católico romano não. É porque o assembleano pode acreditar nisso e o adventista ou o católico romano não. Eu não concordo com o vídeo, apenas estou levando ao pé da letra o que ele disse no vídeo. Então, William, eu não sei se você já leu toda a Confissão Belga, mas ele citou aqui o artigo 29, né, o pastor Adriano Gama, mas é uma confissão de fé, né? E quando você lê um artigo da Confissão de Fé, é muito importante que você tenha uma compreensão, né, um conhecimento geral, né, panorâmico da Confissão de Fé, tá? E das demais confissões, não é, que se agrupam a ela. Porque o ensino, né, muitas vezes está bem espalhado em todas as confissões, tá? Então há um contexto, há uma base, uma fundamentação. Quando se fala, por exemplo, que, usando só a primeira marca como exemplo aqui, tá? Esses, né, não importa a denominação, digamos assim, creem em Jesus Cristo como único Salvador, bem, você falou que, então, um assembleano pode crer nisso e outros, né? Então, é o que o católico romano vai dizer, é o que outros vão dizer também, né? E várias seitas que nasceram no seio cristão também. No entanto, essa fala da Confissão Belga no artigo 29 só está afirmando sobre essa fé de crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas não está explicando como que é essa confissão, né? Não está deixando muito claro isso aí, não é? E nem precisa, porque na verdade em outros artigos você pode perceber o que está sendo dito, né? Quando fala sobre a questão de crer no único Salvador Jesus Cristo. Tá? Por exemplo, o artigo 22 da Confissão Belga nos diz bem assim, olha, fala sobre a nossa justificação pela fé em Cristo. Então, ouça bem. Cremos que, para podermos obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração uma fé verdadeira. Fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, né? Só aqui, né, vamos entender que, veja, a base é que o Espírito Santo realmente é quem dá a fé. É um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, que se apropria dele e que nada busca além dele mesmo. Só por aqui já passa um pente fino, né, e verifica se todas as denominações, algumas que foram citadas aqui, ensinam de maneira oficial essa segurança em Cristo. Eu vou dizer que não ensinam coisa nenhuma, não. Tá? Porque continua bem assim o artigo. Pois as duas, uma. Ou em Cristo, em Jesus Cristo, não há tudo o que precisamos para a nossa salvação, ou tudo que se acha nele, ou tudo se acha nele, e então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem plena salvação.
né? Então, nas várias denominações que estão no contexto cristão, não existe essa convicção, oficialmente, eu digo, tá? Por quê? Porque eles têm orientação ou pelagiana, na cara dura, tá? Ou semi-pelagiana e, não é, arminiana no assunto da salvação, o que é mais comum, é claro, né, no meio evangélico. Ou seja, se existe essa orientação sinergista, então não se confessa oficialmente essa segurança na salvação de Jesus Cristo. Tá? Então, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pode ser simplesmente, não é, um termo, ou uma frase, né? Uma frase que para muitas pessoas é uma frase de efeito. Elas podem repetir, eu aprendi a repetir isso quando evangélico, numa igreja evangélica no caso, né? Evangelical, mas não era o que era ensinado, né? Isso era falado, mas quando ia se desenvolver essa fala, essa frase, né, a explicação, o entendimento não correspondia com a própria frase em si, tá? Então aqui na Confissão Belga, isso é bem ensinado, né? Quando se fala sobre crer no único Salvador Jesus Cristo como sendo uma marca dos verdadeiros cristãos, isso refere-se a uma fé correta em Jesus Cristo, entendeu? Ou seja, você tem a afirmação que na verdade é um sumário para um conteúdo a respeito da fé em Jesus Cristo. E aí ele fala bem assim mais, na Confissão Belga. Observe bem. É, portanto, uma terrível blasfêmia afirmar que Cristo não é suficiente, mas que se faz necessário algo além dele, pois a conclusão seria, então, que Cristo é apenas meio salvador. Então, o católico romano vai dizer, de fato, que Cristo não é o único salvador, mas ele não vai crer na suficiência de Cristo. Entende? Oficialmente, os seus dogmas não ensinam isso. Não é? O pentecostal, que se orienta, não é, soteriologicamente, não é, de maneira sinergista, e os demais carismáticos, evangelicais, da mesma forma. Não é? Se eles são sinergistas, então eles não podem acreditar em termos de algo oficial, né? Dogmas, tá? Da sua própria igreja. Não vai afirmar, não vai assegurar que a salvação que Cristo realizou é perfeita e suficiente. Porque sempre haverá algo do homem para cooperar. Sempre haverá algo no homem nesse sentido. Tá? Porque eles são sinergistas. É isso que é sinergismo por definição. Tá? Essa cooperação, essa participação do homem na obra da salvação. Então, por mais que se fale assim, não se crê assim de fato. Entendeu? Então, existe um contexto para aquela fala do artigo 29 da Confissão Belga como marca de um cristão verdadeiro. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entende? Pense em Mateus capítulo 7. Muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas nem todos são de fato de Cristo, tá? E aí, eu tô falando isso em relação ao que é confessado oficialmente, né? Em relação aos indivíduos, como eu disse, eu não sei se as pessoas que estão ali creem conforme é ensinado de fato, tá? Você até falou aí, né? Pergunte qualquer uma dessas pessoas dessas denominações citadas se eles não creem assim. Sim, eles vão crer desse jeito. Eles vão falar que creem desse jeito. Mas se você for realmente conversar para desenvolver, aí é que você vai saber o que eles querem dizer quando afirmam isso. Entendeu? Por exemplo, o Dia do Senhor 11 do Catecismo Heidelberg, né, o segundo padrão confessional aqui, que é um catecismo que é irmão, digamos assim, né, da Confissão Belga, pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? É uma pergunta a respeito se essa confissão de que Cristo é o único Salvador e crer nisso, crer nele, é verdadeira ou não. Olha como isso é importante. Então existe a confissão, mas será que realmente é isso mesmo? E aí, não. Embora se gloriem nele com palavras, eles, na verdade, negam a Jesus como único Salvador, pois das duas coisas só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Então, não é o artigo da Confissão Belga que fala sobre a marca dos verdadeiros cristãos, não é? Cada marca daquela tem um significado, não é? Tem um desenvolvimento teológico para você compreender bem. Não é somente a frase em si. Porque a frase, qualquer cristão vai repetir. Não é? Qualquer um vai dizer que crê em Jesus Cristo. Não é?
Por isso que eu digo que todas essas seitas ou grupos sectários são cristãos, tá? Eles não são pagãos, né? Eles não estão adorando Buda. Não é isso, né? Nem católico romano, nem ortodoxo, nem outros, não. São todos participantes da cristandade. Agora, o que eles afirmam, né, são muito mais sumários vazios. São, tipo, né, é o pote de sorvete no freezer que quando você abre tem feijão dentro, entendeu? Tá lá o termo ou a frase, não é, que deveria sumarizar essa convicção, essa segurança na obra perfeita de Cristo, mas não faz isso. No fim, quando você pergunta, eles confessam tudo ao contrário. É só perguntar, né? Eu prefiro não perguntar. Se as pessoas quiserem falar isso realmente, eu vou entender que não são crentes, mas, né, eu não vou estar julgando indivíduos porque eu não sei. E também não é meu papel fazer censo, não é? E fazer pesquisa de campo para verificar quem é de fato verdadeiro cristão ou não. Isso não compete a mim, tá? Mas eu gostei da sua colocação. Se for que não concorda com o vídeo, não sei se é porque você não entendeu, né? Espero que tenha entendido agora, tá? Então, por mais que pessoas falem isso, essa fala tem que ser verdadeira. Não pode ser somente uma fala vazia. Eu creio em Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Você vai ouvir a salvação pela graça em qualquer igreja evangélica que você for. Mas pergunte que graça é essa. E aí você vai ficar surpreso, porque você vai perceber que a nível oficial, essa graça não vale nada. Não é uma graça que salva de verdade. Depende do homem também, tá? Então isso é importante compreender, certo? Então é bom pensar sobre isso, tá bom? É bom pensar sobre isso. Aproveitando a oportunidade, eu leio, tem um vídeo aqui, o mesmo vídeo, o primeiro vídeo, na verdade, que ele respondeu, né? Um pastor, deve ser assembleano, chamado Pastor Paulo Oliveira. Eu acho que ele já foi no Verde um Só, tô lembrando bem do rosto dele aqui. Mas algumas pessoas comentaram algumas groselhas, não é? Mais uma vez sem entender absolutamente nada. E teve um perfil aqui que eu gostei do comentário dele porque ele entendeu perfeitamente, que é o perfil História da Reforma. Eu vou ler esse perfil, o comentário aqui, então eu vou concluir o vídeo, tá? Fala bem assim, olha. Ele é da Igreja Reformada Holandesa. Eles aderem aos 3 símbolos de fé das igrejas holandesas. E sim, historicamente falando, as igrejas holandesas não consideram as igrejas arminianas irmãs. Isso aí é um fato histórico, né? Embora tenha gente que queira negar isso aí. Porém, ele falou no vídeo que, mesmo assim, isso não quer dizer que não haja salvos na Assembleia de Deus. Pois é, né? O pastor foi muito claro com relação a isso. Tem gente que insiste em não entender, né? O que eu concluo é que ele não está fazendo sectarismo. De fato, não está, tá? Então, quem pensa que a afirmação do pastor, não somente sobre isso, tá? Mas pensando também no que outros pastores fiéis têm feito em relação a mostrar, assim, demonstrar realmente de maneira muito clara, fiel à história, fiéis à história, no caso, que Dort realmente condenou o arminianismo como heresia, né? E há pessoas que acham que quem afirma isso hoje é sectário. Não. Ou pessoas que estão falando isso são muito tolas em relação ao conhecimento da história, não sabem nada das igrejas reformadas, ou são pessoas mal intencionadas, tá? Porque não faz sentido nenhum, ok? Então, muito pelo contrário, ele só está falando o que os documentos das igrejas reformadas holandesas professam, exatamente. Bem como as igrejas reformadas holandesas ao longo da história. Exatamente, isso é coerência com a nossa tradição, tá? E ele mesmo falou que sim, existem salvos dentro da Assembleia de Deus. Ele não está fazendo nenhum sectarismo, pelo que eu entendi no vídeo. Então, o irmão aqui, desse perfil, tá? História da Reforma, alguém sadio no meio de tudo isso aí, que entendeu exatamente o que está sendo dito. Então, desde já, não estou atacando a ninguém. Estou só falando o que eu entendi do vídeo. Deus abençoe você, meu irmão, e o seu ministério. Então, certo? Olha, é isso aqui, ó. Né? O irmão compreendeu perfeitamente o vídeo do pastor Adriano Gama. Tá? Ou seja, se mostrou alguém sadio de entendimento para compreender uma questão óbvia. Não está havendo aqui um ataque, por exemplo, a cristãos, a indivíduos. Não. Não tem lógica nenhuma falar isso. São respostas a perguntas a respeito de como, oficialmente, as igrejas reformadas enxergam outras igrejas. Entende? E existem critérios para isso. Mas não se está julgando indivíduos. Inclusive é bom, para poder terminar o vídeo, todos compreenderem o seguinte, que, da mesma forma que nós estamos dizendo que denominações diferentes, não é,
que têm credos opostos, não é, ao que nós entendemos como correto, como ortodoxo, não vamos enxergar então como igrejas irmãs, mas como muitas delas em erro ou até em heresias, ou como grupos sectários e seitas mesmo, tá? Mas mesmo assim, porque não podemos julgar os indivíduos porque não os conhecemos, não estão no nosso contexto, não sabemos realmente se eles creem naquilo ou não. Então pode haver sim, e eu sei que há, muitas pessoas em várias dessas denominações e tradições cristãs que não creem exatamente como é ensinado oficialmente em suas denominações. Eu já conheci diversas pessoas de outras denominações que oficialmente não são fiéis à doutrina da palavra de Deus. Mas aquelas pessoas, pessoalmente, tinham um entendimento diferente. Da mesma forma, eu quero que os irmãos entendam isso aqui, tá? Isso vale também para nós reformados. Quando nós falamos que em outras denominações ou tradições não há um reconhecimento oficial de irmandade, mas pode haver, mesmo que haja heresia sendo ensinada oficialmente, ali, pessoas que creem de fato em Cristo, como a Escritura ensina, do mesmo jeito, o fato de sermos uma igreja histórica, ortodoxa, não é reformada, fiel nesse sentido, isso não é garantia que todos os membros, até mesmo comungantes, que fizeram catequese por profissão de fé, são todos crentes mesmo. Não tem como garantir uma coisa dessas. Então, sim, do mesmo jeito que lá fora, aonde há oficialmente heresias sendo ensinadas, pode haver pessoas salvas de fato porque creem em Cristo, como a Escritura ensina, e não como é formulado pelos seus líderes, ou por sua denominação. Do mesmo jeito, dentro das igrejas reformadas, há pessoas que aprenderam tintim por tintim, não é? Doutrina por doutrina, e mesmo assim, não é? Só se adaptaram ao modelo da igreja, mas não creem de fato naquilo. E, portanto, não são salvos em Cristo. Tá? Esse é o princípio. Tá bom? Então não é para julgar indivíduos de forma nenhuma. No entanto, cada denominação, ela será vista e até julgada de acordo com os seus credos. Então, quando nós pensamos assim, vale sempre para nós também, reformados. Não é? Até os próprios cânones de Dort, na sua conclusão, já falei sobre isso. Não é? Os irmãos, os teólogos de Dort, eles convocaram a todos aqueles, não é, que pudessem, de repente, observar uma igreja reformada e discordar de sua doutrina em prática, que viessem julgar as igrejas reformadas por sua doutrina oficial, por seus documentos confessionais, e não por caricaturas inventadas por terceiros. Tá? Então, é importante compreender isso aí. Certo? Mais uma vez, parabéns ao pastor Adriano Gama. Ótimo vídeo, tá? Mais esclarecedor ainda, ok? Espero que os irmãos possam refletir sobre isso. Parem de pensar, não é, de maneira emocional. Raciocinem. Sigam um exemplo aqui do irmãozinho do perfil História da Reforma. Ele não tomou partido, não ficou do lado de ninguém, mas demonstrou, não é, de maneira muito clara e coerente que ele entendeu perfeitamente o que o pastor falou no vídeo. Tá? Espero que mais pessoas entendam também. Muito obrigado, meus irmãos. Até o próximo vídeo. É isso aí. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram. Ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.